E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar tudo que eu achei da nova série do Prime Video, Maxton Hall. Maxton Hall, O Mundo Entre Nós, estreou no Prime Video no dia 9 de maio, mas desde muito antes eu já tava de olho nessa série, porque ela tem todos aqueles elementos de romance teen que eu já gosto de cara, né? Ela tem a questão do enemies to lovers, de que eles não se gostam a princípio, vão começar a se gostar. É baseada num livro que já fez muito sucesso, tem os elementos de amizade ali, a distância, uma menina que não é inserida no mundo, em que ela não tá acostumada. Enfim, tinha bastante coisa aí que já tava me atraindo desde o começo e eu tava com expectativas, mas ao mesmo tempo eu sentia que poderia ser uma série muito ruim, assim. Depois de ter assistido filmes como Fabricante de Lágrimas, por exemplo, que eu até comentei por aqui, às vezes esses filmes teen que quer colocar um drama muito extra ali na história, pode pecar pelo excesso e acabar saindo só sem graça ou exagerado ou não se conectar. E isso não aconteceu nessa série. Maxton Hall me surpreendeu muito. Eu achei que ela realmente é boa. Então eu fiquei muito animada pra comentar aqui com vocês. Mas já fiquem avisados que esse vídeo, então, vai ter spoilers, vou comentar sobre o que eu achei da série de forma geral, mas também vou comentar minhas expectativas pra uma possível segunda temporada, porque, gente, ficaram muitas pontas soltas, eu preciso de uma segunda temporada. Então continue assistindo por sua conta e risco, e se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, porque eu falo muito sobre séries e filmes teen por aqui, mas também sobre outros filmes e séries, sobre música, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bom, Maxton Hall, O Mundo Entre Nós é baseado no livro, como eu disse, chamado Save Me, da Mona Casten, e vai contar a história do James e da Ruby. A Ruby é uma menina super simples, cujo sonho dela é estudar em Oxford, na Universidade do Reino Unido, que assim, é muito boa, só que ela não tem dinheiro, então ela precisa de bolsa e ela se dedica muito pra isso. Ela conseguiu uma bolsa pra estudar nessa escola chamada Maxton Hall, que é uma escola, assim, super de prestígio, particular, que só os filhos de pessoas importantes estudam lá, e ela consegue, e ela se dedica muito, estudando para conseguir uma vaga em Oxford e também trabalhando para conseguir dinheiro para ajudar na casa dela, porque a mãe tem que trabalhar em dobro porque o pai sofreu um acidente e perdeu o movimento das pernas e não consegue mais trabalhar. Então ela tem que ajudar ali. A gente também tem a irmã dela na história, que é muito querida. E aí, do lado oposto, a gente tem o James, que é filho de uma família muito rica, que tem um império da moda, tem uma grande empresa e que consegue tudo o que quer na hora que quer. E aí as coisas tomam um rumo inesperado quando um dia a Ruby vai falar com o professor dela, abre a porta e vê esse professor beijando a irmã do James, que é a Lydia. Eles são irmãos gêmeos. E aí ela pega esse momento e eles ficam em pânico dela contar pra alguém. E aí o James vai lá e tenta suborná-la, dá dinheiro, e ela não aceita, ela fica indignada por ela estar tentando ser comprada, mesmo que a ideia dela nunca tenha sido contar pra ninguém o que aconteceu. Só que aí o James fica ofendido que ela não aceita dinheiro e começa meio que uma guerra com ela ali pra tentar fazer com que ela ou saia da escola, ou seja expulsa, ou que tire ela dali pra que ela não conte esse segredo e prejudique a irmã, já que ela tem um nome a zelar. Mas uma coisa que eu gostei da história é que inicialmente eles têm esse motivo pra não gostar um do outro, né? No começo, enfim, o James vai lá e estraga a festa que ela organizou junto com o comitê de organização de eventos, e ela fica ofendida porque ele é completamente arrogante, né, e fala coisas horríveis pra ela, ninguém nem conhece ela na escola porque ela tenta ser invisível, porque ela é uma pessoa que ninguém ali quer se enturmar porque não beneficia os interesses deles. E aí eu gosto também que na cena inicial da festa que deu errado, a culpa não cai totalmente sobre a Ruby. Eu gosto que eles já entendem que o James tem um motivo ali que foi responsável por causar, e aí assim, é meio injusto com a Ruby ela levar a culpa, mas entendo também eles conseguem achar uma boa alternativa do James ajudar no comitê de organização de eventos, ser expulso do time de lacrosse, porque ele é o cara do time de lacrosse, e tipo, é o sonho dele jogar, e aí tiram ele do time, então ele recebe uma punição adequada. E os dois ficam batendo bico ali nos 2 primeiros episódios, mas eu acho que a série, ela toma muito cuidado de navegar nesse enemies to lovers de forma que faça sentido. Então, primeiro, eles têm os motivos pra não gostar um do outro, mas a
a série também não muda do nada. Eles vão realmente, assim, percebendo coisas um no outro que a certo momento eles concordam ou admiram, e aí eles vão se entendendo aos poucos, aí eles abrem uma trégua primeiro de pedir desculpas por algo que aconteceu, assim, né, a Ruby vai lá depois de conversar com o pai dela e fala, realmente, eu falei coisas que eu não devia ter falado pra você, e aí ele vai lá e também se arrepende um pouco, porque é a primeira vez que alguém trata ele de forma diferente, e a gente precisa falar, claro, de que quando a gente começa a entender um pouco mais do James, ele é um pouco menos escroto, porque em um primeiro momento ele parece muito arrogante, mas é porque ele tem essa mentalidade de, na verdade, tentar não demonstrar sentimentos, porque foi assim que ele aprendeu em casa. Ele tem um pai que é um péssimo. O grande vilão dessa série é o pai dele, né? Normalmente na série Sting a gente vai sempre tem a menina malvadinha que vai fazer várias coisas pra prejudicar a protagonista. E aqui não, é o pai dele que é péssimo tanto pro James quanto pra Ruby, né? A gente tem a cena no terceiro episódio dele tratando ela como lixo, humilhando ela porque ela não é rica. Então é um cara horrível, assim, ele é um péssimo vilão da melhor forma possível pra movimentar a história. E isso afeta muito James, e eu achei muito legal como ao longo dos episódios eles se abrem um com o outro, né? Então o James vai contar sobre essa relação com o pai, que é muito complicada, vai pedir desculpas pra Ruby, a Ruby vai contar sobre os traumas dela, sobre como ela se sente responsável pelo acidente que causou a paralisia nas pernas do pai, e aí os dois vão se abrindo e eles só vão se beijar e ficar juntos depois, mesmo só no quarto episódio. Então, assim, tem real um desenvolvimento, não é aquela coisa que eles só se jogam ali e vão se beijar por beijar pra acontecer. Tem um desenvolvimento. Gente, eu não tava esperando que isso fosse acontecer. Então eu fiquei, assim, muito satisfeita porque a história segue. O que eu achei que acontece, de uma forma geral, é que os coadjuvantes acabam sendo pouco desenvolvidos. Então a gente tem uma história ali da irmã do James, né, a Lydia. Eles têm uma questão na família que ela dá todas as ideias pra empresa, mas o pai coloca o James como representante. O James é quem vai assumir o cargo. O James é quem vai ser o modelo. Ele que vai ser, enfim, a cara da campanha, porque ele não confia na própria filha. Obviamente, eles falam, ele fala, né, porque ela dá muito problema, que ela já foi responsável por muitos escândalos, mas claramente tem uma questão de machismo ali, dele querer que o filho assuma, o que é muito interessante, visto que o pai não é o verdadeiro dono da empresa, né, a mãe deles, foi a família da mãe, que tem o sobrenome Belfort, e que criou a empresa, que fez a empresa andar, mas o pai assume isso, porque, de fato, tem essa questão do machismo, que o homem que tem que assumir ali. E, enfim, a questão da Lydia, né? Ela sabe que ela é preterida ali muitas vezes, mas eu gosto que ela tenha uma relação muito sincera e honesta com o irmão, né? Eles são muito o amparo um do outro, eles ajudam um ao outro quando é necessário, e tem toda a relação dela com o professor, que parece real ali, né? Eles se amam muito, mas eles não podem ficar juntos, porque ele é o professor dela, porque ele não tem o prestígio de um sobrenome importante que o pai quer que ela se case, seria um escândalo que prejudicaria a família. Só que aí, né, a gente descobre no final que ela está grávida dele, então as coisas não tão fáceis pra querida Lydia. A gente também tem os amigos ao redor deles, né? A Lynn é amiga da Ruby, inclusive, é a única amiga que ela tem, porque foi uma das meninas cujo pai perdeu todo o dinheiro, e ela continua estudando na escola, mas ela foi excluída por todos os amigos, e aí ela finalmente conversou com a Ruby por causa disso. Mas, enfim, elas têm uma relação ali complicada, mas que tem um desenvolvimento leve, né? Elas trocam muitas confidências, uma ajuda muito a outra, mas elas também tiveram um momento de conflito, de entender a importância da amizade ali, que foi bom, mas também, assim, a gente não sabe mais nada sobre a Lynn, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem os amigos, teoricamente, do James, né? Tem o Cyril, que é o mais besta ali, que faz o que quiser. Mas tem o Alistair, que é o amigo gay dele, que ele conta sobre os sentimentos, desabafa, eles têm uma relação um pouco mais próxima. E ele vive aquela questão de ele tá apaixonado por um dos amigos do grupo, que é gay também, mas não admite, não consegue revelar pros outros. E aí ele fica sofrendo muito por isso. Então a gente tem um pouquinho de desenvolvimento ali, mas realmente nunca aprofunda mais. A relação que a gente sempre vai ver mais mesmo é do James e da Ruby, e os irmãos um pouquinho mais, né? A irmã dele um pouquinho mais e a família da Ruby um pouco mais, mas realmente o resto fica bem no superficial e no leve, a gente não expande tanto. Mas de forma geral eu gostei bastante, o único problema é que a série termina com um monte de ponta solta, né? A gente acaba principalmente no momento ali em que o pai do James revela que a mãe morreu de derrame, e pra mim, gente, isso é muito estranho. O pai dele, né, é o grande vilão, a mãe morreu 2 dias
dias antes e ele não falou nada pros filhos, porque ele queria que os filhos terminassem a entrevista em Oxford antes de saber que a mãe morreu, pra não atrapalhar o futuro deles, assim, esse é um cara horroroso. E aí, quando os filhos estão chegando ali na casa, os funcionários já sabem o que aconteceu, mas eles têm um olhar estranho. Tem um olhar de que talvez essa mãe não tenha morrido de derrame, que tenha tido alguma coisa ali, até porque, como eu falei, ela é a verdadeira dona da empresa, né? Então seria completamente de interesse do pai deles que a mãe morresse para que ele herdasse tudo de verdade. E aí eu sinto que tem um caroço nesse angu, assim. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada pra que a gente entenda mais sobre essa morte, porque eu acho que ela não foi tão simples assim. E, inclusive, ainda dentro da família deles, a gente tem a questão do motorista do James e da Ruby, né? Que é um cara que não tem uma fala a série inteira, praticamente, mas ele tá sempre ali presente e ele tem um carinho muito grande pelo James, assim. A gente vê tomadas dele que quando ele olha o James com a Ruby, como ele tá sendo vulnerável, como ele tá feliz, ele fica feliz também, o motorista. Tem um momento em que o pai do James vai lá e bate nele, que o motorista vem pra frente e vai defender ele, não vai deixar o pai bater no James. Então ele tem um sentimento quase paternal ali em relação ao James. E eu fiquei pensando, será que também tem caroço nesse ângulo? Será que a mãe, na verdade, ficou grávida do motorista e aí o motorista atua como motorista ali só pra ficar perto do James e da Ruby de alguma forma? Não sei, ou talvez só seja assim, anos de trabalho junto, o motorista tem mais convívio com o James do que o próprio pai dele, então acabou criando esse sentimento mesmo entre eles, mas assim, ótimo personagem, bem fofinho. E aí também, dentro da família, a gente tem a questão da Lydia, né, que tá grávida, ela parece disposta a manter a gravidez, mas ela queria contar com a ajuda da mãe pra isso, e a mãe agora morreu, ela ainda não contou pro professor, né, o pai e o filho, que ela tá grávida, e ela sabe que isso vai, talvez viria um escândalo dentro da empresa, talvez isso atrapalha as chances dela de estudar e ela tá muito em dúvida do que fazer ali e a gente não sabe o que ela vai fazer, porque a série acaba antes de tudo, gente, sério, quantas pontas soltas. E também, claro, a gente precisa saber o que aconteceu, se eles passaram em Oxford, né? A série acaba com eles voltando das entrevistas, parece que o James e a Ruby foram bem, a Ruby tem um pequeno problema ali numa das perguntas que é mais difícil, que envolve questões mais filosóficas, de quantas pessoas tem nessa sala, mas ela ainda assim consegue usar conceitos, ela sabe o que ela tá falando, ela parece, enfim, muito segura ali, ela treinou muito pra isso, então eu tô confiante de que a Ruby vai passar. E o James, ele provavelmente vai passar por conta do sobrenome, né? As entrevistas, os professores falam do pai dele, que estudou lá também. Então, assim, ele é muito íntimo ao lugar, mas ele também parece ter boas respostas, só que a grande questão é se ele quer estudar lá, né? Porque a gente vê que ele segue muito as vontades do pai e os desejos do pai, mas ele não sabe necessariamente se é isso que ele quer. Ele gosta muito de artes, ele desenha muito bem, ele fala que ele gosta de música também, mas ele nunca teve a chance de descobrir o que ele realmente gosta. Só que ao mesmo tempo, ele provavelmente vai passar em Oxford e se a Ruby passar também, aí seria interessante pra ele ir, pra eles ficarem juntos, né? Mas isso a gente provavelmente ainda não vai ver mesmo. Agora, se os dois passarem, ou se só a Ruby passar e o James não for, quem vai dar trabalho pra esse querido é o personagem novo, que é o Jude, que a gente vê no último episódio rapidinho, ele surgindo ali como um cara que já estuda em Oxford, que vai ajudar eles nessa época de entrevistas, vai dar conselhos, explicar como funciona a faculdade, e já fica próximo da Ruby e já deixa o James com muitos ciúmes ali do que pode acontecer. Então, pode ser uma incrementada aí que possa rolar numa segunda temporada possível. E agora tem uma coisa que ficou comigo durante a série inteira e eu não acredito que não usaram. No primeiro episódio, na festa, o James tira foto da Ruby conversando com o professor que tava ficando com a irmã dele, porque ele teria essas fotos na manga caso ela decidisse falar pra alguém que o professor ficou com a irmã dele. Aí ele ia falar, ela só tá falando isso porque na verdade é ela que tá ficando com ele, e ele teria essas fotos. Só que essas fotos nunca foram utilizadas por ele, estão no celular ali, ele tirou, são fotos dos dois conversando assim, que eles não estavam conversando nada demais, só que quem for ver de fora pode parecer uma coisa mais íntima, e essas fotos eu achei que fossem surgir de alguma forma pra atrapalhar o Ruby em algum momento, mas elas não surgiram, e isso eu fiquei muito curiosa pra entender o que iria acontecer, o que vai acontecer. Essas fotos ainda podem muito dar o que falar caso haja uma segunda temporada, assim, não sei, porque se não for pra usar pra nada, por que eles fizeram, sabe? Enfim, foi algo que ficou comigo, eu tava com medo dessas fotos surgirem em todos os momentos ao longo dos episódios. Mas enfim, é isso. Essas foram as minhas análises e impressões de Maxton Hall, uma série alemã, inclusive, vale ressaltar. Ela tem 6 episódios de mais ou menos 50 minutos,
minutos no Prime Video. E ela, assim, eu realmente gostei. Eu achei que ela traz um bom desenvolvimento pros personagens. Passa rapidinho de assistir, sabe? Tem um drama ali, tem uma história de verdade que é desenvolvida. Então, me deixou muito satisfeita. Mas e vocês? Vocês gostaram da série? Tão curiosos sobre uma segunda temporada também? Quais são as suas expectativas para essa possível segunda temporada? Comenta aqui pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!